Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre a primeira pregação na Galileia, que aconteceu em cerca de 27 depois de Cristo. Nós já vimos o que foi relatado sobre esse assunto em Mateus, em Lucas, e agora nessa terceira parte nós vamos ver o que está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39. Vamos lá? Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda escuro, ele se levantou para sair. Foi a um lugar deserto e ali esteve a orar. De madrugada, ainda escuro. Deve ser entendido todo o espaço de 3 horas quando terminava a quarta vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 horas da manhã. Levantando-se um bom tempo antes do dia clarear. Lucas diz em capítulo 4, versículo 42, sendo já dia. A passagem em Marcos significa em um horário muito cedo, ou enquanto ainda havia muita aparência de noite. O lugar em Lucas significa ao amanhecer, no início do dia. Então também há muita aparência de noite. E Lucas e Marcos, portanto, se referem ao mesmo horário, antes que estivesse completamente claro, ou início do amanhecer. E ali esteve a orar. Observemos que Jesus, embora perfeitamente santo, considerava de grande importância o dever da oração secreta. Ele procurou um lugar solitário para ele, longe do mundo e até de seus discípulos. O tempo verbal de orar indica uma ação contínua, não apenas algo de momento. Jesus tinha uma vida de oração bem-sucedida porque suas orações eram planejadas, íntimas e longas. Ele acordava bem cedo, dirigia-se a um lugar distante e passava um longo tempo orando. Versículo 36. Simão e os que estavam com ele o seguiram. Que estavam com ele. Assim, além de Simão Pedro, temos provavelmente André, Tiago e João. O seguiram. Jesus reage diante da grande popularidade, buscando horas tranquilas para a comunhão com o Pai. Pedro, evidentemente, acha que a ação é mais importante que a meditação e a oração. Muitos hoje, infelizmente, seguem essa linha de pensamento. Versículo 37. Quando o acharam, disseram-lhe: todos estão te procurando. Todos estão te procurando, isto é, muitos homens ou multidões. Disseram-lhe isso, evidentemente, com o objetivo de induzir Jesus a deixar seu local de descanso e aparecer publicamente para instruir as multidões. O grande interesse em Jesus é provocado pelos milagres. A preocupação de Jesus é proclamar o Evangelho, como está relatado em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E Jesus dizendo: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Versículo 38. Jesus lhes respondeu: vamos para as aldeias vizinhas, para que eu também pregue ali, pois vim para isso. Isso foi dito em resposta ao pedido implícito de que Jesus fosse e encontrasse as multidões. Vamos para as aldeias vizinhas. Não era para Jesus ficar constantemente residente em um lugar, mas para continuar fazendo bem. Sendo o propósito de Cristo propagar o Evangelho em todos os lugares, ele não confinaria seu ministério a nenhum lugar em particular, não a grande cidade de Cafarnaum, mas resolve pregar a palavra nas menores cidades e vilas. Pois vim para isso. Ou seja, veio de Deus ou foi enviado por Deus. Para esse propósito Jesus veio, para pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos possam ouvir, temer e retornar ao Senhor. As cidades e aldeias não virão para o pregador. O pregador deve ir até elas, se ele deseja a salvação delas. O significado desse versículo, portanto, é: visto que as multidões pressionavam para ouvir a palavra, não permanecemos aqui, mas também vamos para as cidades vizinhas, porque fui chamado por Deus não para pregar apenas em Cafarnaum, mas por toda a Judéia e Galiléia, e, portanto, é impróprio limitar meus trabalhos a esse lugar. Versículo 39. Ele foi pregar em suas sinagogas por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Ele foi pregar. Jesus continuou pregando. Esse é o significado apropriado das palavras. Ele nunca diminuiu o ritmo. Jesus continuou proclamando as boas novas da salvação a todos. Não havia tempo a perder.
Almas imortais estavam perecendo pela falta de conhecimento, e o grande adversário rondava, procurando a quem devorasse, por toda a Galiléia. Jesus não foi removido de seu plano pelas persuasões, ainda que importunas, de seus amigos. Ele cumpriu o que tinha se proposto: expulsava os demônios. Jesus também fez diversos milagres para ilustrar e confirmar sua doutrina. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.